Muitos clubes mexicanos são bastante tradicionais no futebol. Durante um certo período, de 1998 a 2016, eles participaram das principais competições da Conmebol, como a Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana, além de marcarem presença sempre no Mundial de Clubes da FIFA. Na Libertadores, tiveram algumas campanhas de destaque, como o vice-campeonato do Cruz Azul de 2001, o vice-campeonato do Chivas Guadalajara de 2010 e o vice-campeonato do Tigres no ano de 2015. Já na Copa Sul-Americana, tivemos o Pumas, que foi vice-campeão no ano de 2005, o Pachuca, campeão no ano de 2006, e o América do México, vice-campeão de 2007. Na Recopa Sul-Americana, tivemos o vice-campeonato do Pachuca em 2007. Nesse período, tivemos diversos embates entre clubes brasileiros e clubes mexicanos nas competições oficiais, com diversos jogos memoráveis que ficarão eternamente na história. No vídeo de hoje, vamos mostrar o retrospecto de todos os clubes brasileiros contra clubes mexicanos na história em partidas oficiais, mostrando o aproveitamento nos jogos e no mata-mata. Vamos mostrar em ordem cronológica todos os confrontos dos clubes brasileiros contra eles. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo postado aqui e bora começar o vídeo. O primeiro time que vamos mostrar o retrospecto contra clubes mexicanos é o Botafogo, que possui uma partida e uma derrota. Essa partida foi contra o Pachuca no Intercontinental de 2024 na fase de quartas de final e o Botafogo perdeu por 3-0. Então, falando de números, o Botafogo tem 0% de aproveitamento com um jogo e uma derrota. E em mata-mata, uma classificação para os clubes mexicanos, no caso foi o Pachuca, e nenhuma para o Botafogo. Passando agora para o Cruzeiro, que tem 2 jogos oficiais contra clubes mexicanos na história, com um empate e uma derrota. Na Libertadores de 2004, na fase de grupos, jogou contra o Santos Laguna e ficou 1-1 no Brasil. No México, vitória dos mexicanos por 1-0. Então, falando de números, o aproveitamento do Cruzeiro é de 16,6% e ainda não foi disputado nenhum confronto de mata-mata entre o Cruzeiro e equipes mexicanas. Falando agora do retrospecto do Fluminense, que também tem 2 partidas contra equipes mexicanas na história, com uma vitória e uma derrota. Na fase de grupos da Libertadores de 2011, o América do México venceu o Fluminense por 1-0 jogando lá no México e no Brasil, o Fluminense venceu a equipe mexicana por 3-2. Em números, o aproveitamento do Fluminense é de 50% com uma vitória e uma derrota, e em mata-mata ainda não houve nenhum confronto entre o Fluminense e clubes do México. Falando agora do Atlético Mineiro, que possui 4 jogos contra times mexicanos na história, com 2 empates e 2 derrotas. Nas quartas de final da Libertadores de 2013, o Galo enfrentou o Tijuana. O primeiro jogo no México foi 2-2. E o jogo de volta, no Independência, ficou 1-1 e é aquele jogo daquela defesa épica do Vitor. E o gol marcado fora de casa a mais pelo Atlético Mineiro fez o clube passar de fase. Na Libertadores de 2015, na fase de grupos, o Atlético Mineiro perdeu para o Atlas em casa por 1-0. Já a partida no México, outra vitória do Atlas por 1-0. Falando de números, o aproveitamento do Atlético é de 16,6% nessas 4 partidas e em um mata-mata disputado, o Atlético Mineiro passou de fase uma vez. Falando agora do retrospecto do Flamengo, que possui 4 jogos contra times mexicanos, com uma vitória e 3 derrotas. Na Libertadores de 2008, na fase de oitavas de final, o Flamengo enfrentou o América do México. E o primeiro jogo, lá no México, ficou 4-2 para o Flamengo. Porém, na volta, o Flamengo tomou 3-0 em pleno Maracanã, com aquele jogaço do Cabanhas, e foi eliminado. Pela fase de grupos da Libertadores de 2014, o Flamengo enfrentou o León. O jogo no México foi 2-1 para os mexicanos, e o jogo no Brasil teve nova vitória do Clube do México, por 3-2. Passando para os números, o Flamengo tem 25% de aproveitamento com uma vitória e 3 derrotas nessas 4 partidas, e em um mata-mata disputado, melhor para as equipes do México com uma classificação. Vamos falar agora do Palmeiras, que possui 5 jogos contra equipes do México, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas quartas de final da Libertadores de 2000, o Palmeiras enfrentou o Atlas. O primeiro jogo foi no México e o Palmeiras venceu por 2-0. Já a volta, em um jogo mais apertado, o Palmeiras voltou a vencer a equipe mexicana, dessa vez por 3-2 e se classificou.
Pelas oitavas de final da Libertadores de 2013, o Verdão enfrentou o Tijuana. O primeiro jogo foi lá no México e ficou 0-0. Porém, na volta, o Tijuana venceu por 2-1 em pleno solo brasileiro e se classificou. E o último jogo entre a equipe mexicana e o Palmeiras foi no Mundial de 2020, na fase de semifinal. E o Palmeiras perdeu para o Tigres por 1-0 com gol de Gignac e foi eliminado da competição. Falando agora de aproveitamento, o Palmeiras tem 46,6% nesses 5 jogos e em 3 mata-matas, uma classificação para o Palmeiras e 2 classificações para as equipes mexicanas. Vamos falar agora do Atlético Paranaense, que tem 6 partidas contra times mexicanos na história, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Pela semifinal da Libertadores de 2005, o Atlético Paranaense enfrentou o Chivas em 2 partidas. No Brasil, 3-0 para o Atlético Paranaense e no México, o empate por 2-2 fez a equipe paranaense passar para a final. Já pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2006, o confronto foi entre o Furacão e o Pachuca. O jogo no Brasil foi 1-0 para os mexicanos e o jogo da volta, nova vitória do Pachuca, dessa vez por goleada, por 4-1 e classificação. Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2008, o Furacão enfrentou o Chivas Guadalajara. Primeiro jogo no México, 2-2. E a volta, o Chivas venceu por 4-3 e se classificou. Em números, o aproveitamento do Atlético Paranaense é de 27,7%. Em 3 mata-matas disputados contra mexicanos, ganhou apenas 1. O Vasco da Gama também possui um histórico contra equipes do México. São 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Pela fase de grupos da Libertadores de 1998, o Vasco enfrentou o Chivas Guadalajara. O jogo foi lá no México e o Chivas venceu por 1-0. E também saiu no mesmo grupo do América do México na mesma Libertadores. O jogo lá no México também ficou 1-1. Voltou a vencer o Chivas, dessa vez jogando no Brasil, na fase de grupos da Libertadores, e venceu por 2-0, e ainda nessa fase de grupos da Libertadores de 98, empatou novamente com a América do México, dessa vez jogando no Brasil. Já no Mundial de 2000, enfrentou o Necaxa na fase de grupos, e o Vasco venceu por 2-1. Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2007, o Vasco enfrentou o América do México novamente. O primeiro jogo lá no México, 2-0 para o América. Porém, no jogo de volta, o placar de 1-0 para o Vasco não foi suficiente para o Gigante da Colina avançar de fase. Então, em números, o Vasco da Gama possui 52,3% de aproveitamento e em um mata-mata disputado contra equipes do México não venceu nenhum. A vantagem é dos mexicanos. Outro time com muita história contra equipes mexicanas em competições oficiais é o São Caetano, com 8 partidas, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Pela fase de grupos da Libertadores de 2001, São Caetano enfrentou o Cruz Azul. O primeiro jogo foi no Brasil e ficou 1-1. E o jogo lá no México, o Cruz Azul venceu por 1-0. Pela semifinal da Libertadores de 2002, São Caetano enfrentou o América do México. O primeiro jogo foi no Brasil, o São Caetano venceu por 2-0. E o jogo de volta, o empate por 1-1, proporcionou à equipe brasileira de chegar na final daquela edição. Já na fase de grupos da Libertadores de 2004, São Caetano voltou a enfrentar o América do México. Foram 2 placares iguais, 2 vitórias do América do México por 2-1, tanto jogando no Brasil quanto no México. E os dois voltaram a se enfrentar na mesma Libertadores na fase de oitavas de final. O primeiro jogo foi 2-1 para o São Caetano no Brasil, o segundo jogo, empate no México por 1-1, e o São Caetano novamente passou de fase. Falando de aproveitamento, o São Caetano tem 37,5%, em 2 mata-matas o Azulão passou nos 2. Bora falar agora do retrospecto do Grêmio, que possui 9 jogos contra equipes mexicanas, com 6 vitórias e 3 derrotas. Pela fase de grupos da Libertadores de 1998, o Grêmio caiu no grupo do Chivas e do América, assim como o Vasco. O primeiro jogo foi contra o Chivas e ficou 1-0 lá no México. O segundo jogo foi lá no México contra o América do México e o Imortal venceu por 2-1. O terceiro jogo foi contra o Chivas aqui no Brasil e ficou 2-0 para o Grêmio. E depois jogaram novamente contra o América do México aqui no Brasil e o Grêmio venceu também por 1-0. Na fase de grupos da Libertadores de 2003, o Grêmio enfrentou o Pumas. O jogo no Brasil ficou 3-2 para o Tricolor Imortal
e o jogo no México ficou 1-0 para o Pumas. Já pela fase de grupos da Libertadores de 2016, o Grêmio enfrentou o Toluca em 2 partidas. No México, 2-0 para o Toluca e aqui no Brasil, 1-0 para o Grêmio. A última partida do Grêmio contra uma equipe mexicana foi pela semifinal do Mundial de 2017, em que o Grêmio venceu o Pachuca por 1-0 e se classificou para a final. Em números, o aproveitamento do Grêmio é de 66,6% e em um mata-mata disputado contra equipes mexicanas, o Grêmio avançou uma vez. Já o Santos possui 10 partidas oficiais contra equipes mexicanas na história, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Pelas quartas de final da Libertadores de 2003, o Santos enfrentou o Cruz Azul em 2 partidas. Primeiro jogo lá no México, empate por 2-2. E o jogo da volta, o Santos venceu por 1-0 e se classificou para a semifinal. Já pelas quartas de final da Libertadores de 2007, o Santos enfrentou o América do México. Primeiro jogo lá no México, 0-0. E o Santos venceu no Brasil por 2-1 e se classificou para a semifinal. Já pela fase de grupos da Libertadores de 2008, o Santos enfrentou 2 vezes o Chivas Guadalajara. O jogo no Brasil ficou 1-0 para o Santos e o jogo no México ficou 3-2 para o Chivas. O Santos enfrentou mais 2 vezes o América do México no ano de 2008 pela fase de quartas de final. O primeiro jogo foi lá no México e o América venceu por 2-0. E a volta, o placar de 1-0 para o Santos não foi suficiente para a equipe santista passar de fase. Já em 2011, novamente outro duelo entre Santos e América do México, dessa vez pelas oitavas de final. 1-0 para o Santos no Brasil e 0-0 lá no México. E o Santos então se classificou para a fase de quartas de final. E falando então de números, o Santos possui 60% de aproveitamento contra as equipes mexicanas e de 4 mata-matas disputados, a equipe santista passou em 3, com uma classificação das equipes mexicanas. Bora passar para o São Paulo agora? O São Paulo possui 12 jogos contra equipes mexicanas, com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Pelas quartas de final da Libertadores de 2005, o São Paulo enfrentou o Tigres em 2 partidas. O primeiro jogo, massacre no Morumbi por 4-0 para o São Paulo, e o jogo de volta 2-1 para o Tigres e classificação para a semifinal para o Clube Paulista. Já pela fase de grupos da Libertadores de 2006, o São Paulo perdeu para o Chivas por 2 vezes por 2-1, tanto no Brasil quanto no México. Voltaram a se enfrentar na mesma edição da Libertadores de 2006 pela fase de semifinal. No México, 1-0 para o São Paulo e no Morumbi 3-0 para o São Paulo e classificação para a final. Pela fase de grupos da Libertadores de 2007, São Paulo enfrentou 2 vezes o Necaxa, 2-1 para os mexicanos jogando no México e 3-0 para o São Paulo jogando no Brasil. Na fase de grupos da Libertadores de 2010, o São Paulo enfrentou o Monterrey. O jogo no Brasil ficou 2-0 para o tricolor paulista e o jogo no México ficou 0-0. Já pelas oitavas de final da Libertadores de 2016, o São Paulo venceu o Toluca na primeira partida por 4-0 jogando no Brasil e o Toluca venceu o São Paulo por 3-1 no jogo de volta. Porém, esse placar não foi suficiente para a equipe mexicana e o São Paulo acabou passando de fase. Bora então falar de números? Em aproveitamento, o São Paulo tem 52,7% e em 3 mata-matas disputados, o São Paulo venceu os 3. Bora falar agora do retrospecto do Corinthians contra equipes mexicanas. São 12 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, assim como o São Paulo. Pela fase de grupos da Libertadores de 2000, o América do México venceu o Corinthians por 2-0 jogando no México e o jogo no Brasil, a vitória foi do Corinthians por 2-1. Já na fase de grupos da Libertadores de 2003, o Corinthians venceu o Cruz Azul por 1-0 no Brasil, porém perdeu no México por 3-0. Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2005, o Corinthians enfrentou o Pumas em 2 partidas. No Brasil, 2-1 para o Corinthians, porém, lá no México, o Pumas venceu o Corinthians por 3-0 e se classificou para a semifinal. Na fase de grupos da Libertadores de 2006, o Corinthians saiu no mesmo grupo do Tigres. O jogo lá no México ficou 2-0 para o Tigres e o jogo aqui no Brasil 1-0 para o Corinthians. Já pela fase de grupos da Libertadores de 2012, o Corinthians saiu no mesmo grupo do Cruz Azul. O jogo lá no México 0-0. O jogo aqui no Brasil, 1-0 para o Corinthians. E pela fase de grupos de 2013, o Corinthians saiu no mesmo grupo do Tijuana. 1-0 para o Tijuana lá no México e 3-0 para o Corinthians aqui no Brasil. Falando de números, então, o Corinthians possui, assim como o São Paulo,
52,7% de aproveitamento, e em um mata-mata disputado contra equipes mexicanas, vantagem para as equipes do México, que passou uma vez de fase. Já o último time brasileiro que vamos mostrar o retrospecto aqui é o Internacional, que possui 12 jogos com 9 vitórias e 3 derrotas. Pela fase de grupos da Libertadores de 2006, o Internacional caiu no mesmo grupo do Pumas. O jogo lá no México, 2-1 para o Internacional, e o jogo aqui no Brasil, 3-2 para o Inter. Jogou a final da Recopa Sul-Americana de 2007 contra o Pachuca. O jogo lá no México, 2-1 para os mexicanos. Porém, a volta goleada do Internacional por 4-0 e título da Recopa Sul-Americana de 2007. Já pela semifinal da Copa Sul-Americana de 2008, o Internacional enfrentou o Chivas em 2 confrontos com 6-0 no agregado, 2-0 para o Inter lá no México e 4-0 aqui no Brasil. Já pela final da Libertadores de 2010, o Internacional enfrentou novamente o Chivas Guadalajara. O jogo lá no México ficou 2-1 para o Internacional e o jogo aqui no Brasil ficou 3-2. O Internacional, então, se sagrou campeão da Libertadores de 2010. Pela fase de grupos da Libertadores de 2011, o Inter enfrentou os Jaguares. Aqui no Brasil ficou 4-0 para o Inter e lá no México 1-0 para os mexicanos. E o último embate entre o Internacional e uma equipe mexicana em jogo oficial foi pela semifinal da Libertadores de 2015. O Inter venceu o Tigres por 2-1 no jogo de ida, porém, no jogo de volta perdeu por 3-1 e o Tigres avançou para a final da Libertadores de 2015. Passando então para os números, nessas 12 partidas, o Internacional possui 75% de aproveitamento, e em 4 mata-matas disputados, o Internacional venceu 3. No fim das contas, os clubes brasileiros fizeram 94 jogos contra as equipes mexicanas, com 42 vitórias, 16 empates e 36 derrotas, dando um aproveitamento aí de 50,35% no total. E aí, o que você achou desse aproveitamento? Eu quero que você me conte aqui nos comentários agora qual que é o retrospecto do seu time contra os clubes mexicanos. Seu time é freguês dos clubes mexicanos ou os mexicanos são fregueses do seu time? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima!